Sejam bem-vindos ao Lapsus Digital. Estamos aqui para mais uma edição, mais uma boa conversa no campo da segurança pública e da política criminal. Nossa convidada de hoje é a professora Jaqueline Muniz, professora Jaqueline, que é doutora em ciência política, é antropóloga e professora do curso de segurança pública e social da UF, a quem eu já agradeço pela gentileza por ter aceitado o convite. Tá legal, então eu vou começar pela primeira coisa. Não, você não apresentou nada de errado. Sou eu que, do meu jeito informal, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês na Paraíba, né, estado que eu já estive outras vezes, na universidade, em eventos, no campo da segurança pública e da justiça criminal, e dizer o seguinte: não se pode apresentar uma Jaqueline, eu sou um combo, né, se eu não vier com um pacote completo. O pacote completo é: meu time de futebol é Fluminense, eu sou uma criatura que amo futebol, torço, sofro profundamente. Minha escola de samba, eu estou no Rio de Janeiro, então, minha escola de samba é o Salgueiro, nem melhor nem pior, apenas diferente, e eu sou uma cantora de banheiro em projeção. Então, isso já define exatamente com quem vocês estão falando. Nas minhas horas vagas aí, eu fui gestora de segurança pública aqui no Rio de Janeiro por 2 vezes, fui diretora da Secretaria de Segurança Pública para fazer a reforma da segurança, depois eu voltei a convite como coordenadora setorial de Justiça, Segurança, Direitos Humanos e tal, para seguir o processo de reforma, de transformação aqui, no que foi possível, e também em Brasília como diretora da Secretaria Nacional de Segurança Pública, onde tive a felicidade também de, junto com outros colegas, poder implementar um conjunto de programas e políticas que estão por aí, espalhados aí pelo Brasil. A segurança pública nada mais é do que uma síntese, uma resultante. Não existe a segurança em si, existe uma resultante segurança. Mas que resultante é essa? A gente sabe que tem segurança, ou que está seguro, por uma variável crítica fundamental, que se chama mobilidade, deslocamento. Se estamos falando de mobilidade, se eu posso ir e vir, e, portanto, ser uma das expressões de liberdade e de igualdade, então eu estou seguro. Nas metrópoles, nas sociedades de escala, é exatamente a movimentação, deslocamento de pessoas, coisas, fluxos, que possibilitou a criação do campo da segurança. Então, a segurança não é a proteção particular, que é seletiva, desigual, excludente, paga-se por ela. A segurança pública, porque tem que lidar com fenômenos de escala, pós-panóptico. O mundo panóptico, o mundo chão de fábrica, que você põe um fulano ali, um capataz vigiando, o que está rolando no chão de fábrica não funciona no mundo da cidadania, de uma cidadania ampliada, no mundo da mobilidade, do deslocamento. Estamos falando de mobilidade socioespacial, correto? Então, não é só a deslocamento espacial pela cidade na sua pluralidade, é também mobilidade social. Essas duas coisas é que nos dá um sensor, um termômetro, né? Se a segurança está indo bem, está indo mal, tá certo? Quando a gente tem territórios em que a gente não pode entrar, horários que não pode sair, horários que não pode chegar, não é isso? Pessoas que não podem estar em certos lugares, né? Então, nós não estamos falando de segurança pública, estamos falando de dispositivos, como eu falei, desiguais, excludentes, discriminatórios de proteção e que se paga por eles. Bom, e por que insegurança que eu estou dizendo para vocês? Vamos começar. Primeiro ponto, o medo é algo legítimo, todos nós sentimos medo, sobretudo o medo de morrer, o medo de ficarmos sozinhos, não é mesmo? O problema todo tem a ver com o aparelhamento coletivo desse medo, o agravamento do temor coletivo, né? E o que eu tenho dito nos últimos anos no Brasil, com essa minha experiência, seja como pesquisadora, seja como gestora pública, formuladora e parará, que aqui a insegurança é um sucesso, é um projeto de poder, que tem rendimentos políticos, econômicos, eleitorais muito altos. Correto? Então, não se trata, mas está dando errado, está tudo ruim. Está tudo ruim para certa cidadania. Está tudo ruim para determinados segmentos sociais expostos a risco. Correto? No entanto, né, tem sido rentável para o que eu chamo dos mercadores de proteção de um lado e senhores da guerra de outro. Mas por que, então, a insegurança? Porque a insegurança é a síntese de todos os nossos medos. Medo de perder o trabalho, medo de ficar precarizado, medo de ficar sozinho, seja antes, depois ou durante a Covid, medo de morrer, medo de sobrar, tendo feito tudo direito, estudado, ainda se dar mal no final, como se diz aqui no carioquês,
correto? Medo dessa solidão, medo da exclusão, todos esses medos, medo da precarização, que eu já disse, todos esses medos se fundem numa grande coisa chamada insegurança, correto? Então, a insegurança é a síntese de todos os nossos medos de um lado e síntese de todas as nossas desconfianças de outro. Por isso, aparelhar a segurança tem rendimento. Por quê? Porque o medo coletivo, quando instrumentalizado, aparelhado, ele é péssimo conselheiro. Ele faz, diante do medo, cada um de nós aqui, diante do medo, abre mão das garantias individuais e coletivas conquistadas, abre mão de um direito em favor de alguém que nos garanta imediatamente a nossa vida, que garanta no imediato a nossa segurança. Esse pode ser o fortão musculoso da esquina, da academia, o traficante sangue bom, o miliciano gente boa, o profeta político de ocasião. Lembrando que nós aprendemos ao longo da história política ocidental que o seu libertador de hoje, o seu protetor de hoje, será o seu tirano de amanhã. A guerra contra o crime, que é um discurso importado, né, do mundo americano, ele vinha como uma solução política interessante, permitindo a expropriação ou a bitributação dos universos populares. De que maneira? Bom, você vai maximizando o medo, né, fabrica criminosos que você mesmo prende, fabrica situações de espetáculo que você mesmo dá solução, correto? E diz, olha, o remédio tem que ser amargo. Com isso, nós fomos substituindo o policiamento convencional e cotidiano pela clientelização das polícias e mais, pelo mundo das operações, que é a dimensão que é chamado teatro operacional, que é a mais visível, porque o policiamento rotineiro, aquele daquela joaninha antiga, da viatura passando para lá e para cá devagar, permitindo cobertura ostensiva e capacidade ostensiva, tem baixa visibilidade. Tendo baixa visibilidade, produz baixo impacto político. A investigação, ninguém tem como medir a olhos nus. E a inteligência? Já percebeu que no Brasil, quando a pessoa não sabe do que está falando, ela diz que está trabalhando com inteligência? Né? Que é quase uma central de fofocas. Então, se nós observarmos o trabalho de inteligência, gestão do conhecimento da informação, o trabalho de investigação, o trabalho de polícia ostensiva, que é o cotidiano, que dá esse controle sobre população e território, foi sendo precarizado intencionalmente para que tudo virasse grande operação. Por quê? Porque é a dimensão mais visível do trabalho policial. A dimensão mais visível é e seguirá sendo em qualquer lugar do planeta a ação repressiva. Só que ela é escassa. Você não tem como sustentar a ação repressiva indefinidamente, porque os recursos logísticos de polícia, como das Forças Armadas, como de qualquer empresa de larga escala, né, como as polícias, que tem 40, 50 mil fulanos, são escassos. Se você está empenhando recursos aqui, logisticamente, mobilidade no território, vai faltar para sustentar essa mesma ação. Então, as operações é o que eu chamo de síndrome do cabrito. Sobe e desce o morro, não permanece, produz efeito pontual, gera a ideia de que alguma coisa está sendo feita, sem que isso gere consequências repressivas para além do tempo imediato. Certo? Por quê? Porque ela exaure o recurso policial, não garante controle sobre território e população. E que maravilha! Então, quer dizer que o Estado está ausente, professora? Claro que não. O Estado tem funcionado como uma agência reguladora do crime, uma espécie de grande imobiliária que arrenda territórios para domínios armados. Sejam eles o que a gente chama de milícia, sejam eles o que a gente chama de PCC, Família do Norte, o que vocês quiserem, Comando Vermelho. Correto? E por quê, professor? Vamos nós, olha que legal. O seu cachorrinho, né, quando ele começa abanando o rabinho, ele vai e te entrega um ossinho. Depois ele descobre que ele tem o poder do controle ali na esquina, tá certo? Né? O poder armado, e decide que vai ficar com metade do ossinho, vira teu sócio. Depois ele vira seu patrão. Essa é a história de como espadas, sejam elas das Forças Armadas ou da polícia da esquina, quando emancipadas, cortam a língua do verbo da política, a esquerda, a direita, ao centro, ao lado, e rasgam a letra da lei. Então, o que aconteceu? Aqui com o governo Moreira Franco, que prometeu acabar com a violência em 100 dias, ou 200 dias, não o governo do PMDB na época, foi substituindo, e antes dele, né, depois com Marcelo de Alencar, foi substituindo o cotidiano do policiamento, a previsibilidade, o rotineiro, o arroz com feijão, o enfadonho, o de baixa visibilidade e de baixo custo. Isso dá pouco, né? Você gasta, mas gasta pouco. É como a prevenção na saúde. Ela é saúde pública e segurança pública, elas são bastante análogas em muitos aspectos, porque lidam com a emergência, lidam com o imediato da vida das pessoas, que não se pode adiar. Né? Depois nós podemos conversar sobre isso. Então,
que vai fazer? Vamos substituindo pelas exceções, com a distribuição, com a clientelização das polícias, precarização das unidades operacionais da Polícia Militar e Civil e, portanto, emparedando, expulsando das ruas a polícia do bem para que a polícia dos bens, a polícia da arrecadação dos impostos informais, as polícias, tomasse lugar, porque essas são aquelas consorciadas com o crime. Né? E não, por que isso? Porque o melhor dinheiro para Caixa 2 de campanha é o dinheiro do crime, porque não precisa ser declarado nos tribunais eleitorais, correto? Então, não só você vai querer uma autoridade peito de pombo que grita, vou assustar o crime, de um lado, mentindo, né, fabricando uma guerra falsa exatamente porque não tem resultado para entregar, como de outro lado, você passa a gerir essa economia política, olha a palavra, economia política do crime, itinerante em rede. O que eu estou falando? Da dupla tributação dos universos populares. Então, o que passou a ser gerido aqui? Quem disse que é só cocaína, esse pó de mármore que as pessoas cheiram no Brasil tem onda porque são animadas? Porque aqui nem teste de pureza dessa porcaria que vendem ali tem. Então, é evidente que não é só isso que sustenta essa economia política. Como eu falei, o Estado opera como essa agência reguladora. Não tem nada de ausência de Estado, tem terceirização, clientelização, mercadização do policiamento público estatal, né, entregando para o policiamento ilegal, informal, particularizado de grupos armados, né, ou outros mecanismos de segurança ilegais. Mundo em que a desigualdade é estrutural, a gente acha natural ser desigual perante a lei. A segurança e mobilidade é fluxo, né? Porque só na cabeça de gente doida e infantil. Não, meu filho, tu fica em casa. Tu vai ficar em casa. Tu fica em casa porque só em casa que tu não corre risco. Olha, você corre risco em casa, na rua, né? Os meninos que moram na favela morrem dentro de casa. A casa não é segura, entendeu? Em si, porque depende de quem está lá dentro e como. Então, vamos entender que mobilidade, quanto mais reversa é a mobilidade, mais a demanda é pelo imediato. Mais a gente vive na sobrevivência e na precarização, na uberização das relações sociais. Isso quer dizer o seguinte, se tu é pobre, mora longe, quando a gente fala, tu é pobre, ganha mal, mora longe, o seu custo de reprodução social no Brasil é mais alto do que uma pessoa de classe média. Dois jovens, um que mora de classe média, que mora num bom bairro, outro que mora na periferia. Os dois querem ir à manifestação. O jovem de classe média paga uma passagem de volta, um metrô, correto? E rola um ticket para ele lanchar. O da periferia vai gastar 2 ônibus para ir, mais 2 para voltar, mais uma comidinha que come muito do mequetrefe, já vai dar 50 paus, que praticamente 1/3 do bujão de gás, que sustenta a família por quase um mês. Ora, evidente, nós estamos falando que as mobilidades são diferentes. Tem gente que nunca saiu da sua periferia, que chega, quando fala que quando vem ao centro da cidade do Rio, fala assim, eu vou ao Rio de Janeiro, dizendo para nós que a cidade não os pertence, que eles não podem circular. Jovem preto, pobre, não tem idade, nem criança. Criança preta e pobre é semente do mal. Jovem é adulto, sempre. Então ele não tem direito ao lazer, ao ócio, que todo jovem precisa para ser criativo, para transformar a realidade e servir de farol para as mudanças sociais. Pessoas que a vida não pode fazer esperar. São pessoas que saem 5 da manhã, que se o ônibus não passar, o próximo vai passar daqui a 2 horas. Esse é o regime que eu chamo de esculachocracia. Ou seja, para as pessoas entenderem, todo mundo paga uma moral para cima de você. Tu sai de casa trabalhado na subcidadania e vai tendo uma cidadania de carnê. Tu tem que pagar para ser cidadão no Brasil. Tá certo? Você, como jovem de perícia, você está pagando. Você leva um pescotapa da polícia, que é uma das cercas, mas não apenas ela. Os olhares de censura. E você chegou na universidade e é preto. E é mestiço, fazendo o quê na universidade pública? E é estudante ou é faxineiro? Correto? Então, é uma quantidade de censuras, de cercas, que esse indivíduo da mobilidade reversa tem que pular. Ele vai pulando, correto? Num processo seletivo que não tem nada de mérito. Tá certo? No sentido estrito. É como eu falo, uma cidadania sacrificial, de sacrifício e de carnê. Você vai pagando, né? Então, quem é pobre ou de origem pobre, paga muito mais, várias vezes, paga ao traficante, ao miliciano, ao Estado, paga para pular as cercas para chegar. Então, tudo é mais caro, porque tudo é mais longe, tudo é mais escasso. Né? E quando você não tem como acumular, porque você está vivendo na imprevisibilidade, pensa bem, pode chover, acabar com tudo dentro da sua casa, aquela linha branca que você ainda está pagando na Casa Bahia, pode acabar de uma hora para outra com uma enchente. Então, você tem que levar tudo com você. A pessoa vai sofrendo restrições à medida em que ela circula pela cidade.
restrições, censuras, sermões, esculachos, né, que começam com a polícia, que é uma das cercas de regulação, mas tem os nossos olhares todos de censura. A pessoa não tem roupa, com que roupa ela vai? Ao samba que você me convidou, não tem roupa. A pessoa tem roupa para a democracia, mas não tem roupa para essa dimensão hierárquica e desigual que exige, né, uma maneira de ser, de estar. E isso vai excluindo esses sujeitos e vão fazendo-os confinados ao tempo presente. Quem vive o aqui e agora, o imediato, como eu disse, que não tem como ultrapassar o imediato, que é o mundo do precário, é o mundo da posse, é o mundo do provisório, não tem futuro, porque não tem horizonte. Então, tudo tem que acontecer no imediato, tem que dar certo agora, porque eu não sei o dia de amanhã. A maior parte da juventude brasileira, que, né, pesquisas nossas, né, não minha exclusiva, mas de colegas também, tem chamado a atenção para uma coisa muito interessante. Você sabia que os jovens de classe média têm mais medo de morrer? E os jovens da periferia no Brasil têm mais medo de sobrar. Porque morrer já está dado, entendeu? Tu chegou aos 20 anos de idade, tu está no lucro. Porque você experimenta a bala perdida ou achada todos os dias, você sai para trabalhar, pula cadáver, como você pula as cercas, tá certo? Você pode ser mais um a não chegar no trabalho, a não poder voltar para casa, ter que dormir, experimentar dormir dias na rua, né? Porque está fechado lá, está rolando tiroteio, porrada, tiro, porrada de bomba, etc. E tal. Correto? Então, olha que interessante. Medo de sobrar quer dizer o seguinte: o cara fez tudo certo. Estuda pra cacete, entrou para a universidade, trabalha de dia. Correto? No final das contas, alguém da família morre vítima da violência. Ele tem que largar a faculdade pública, porque ele precisa de sustentação. Não basta passar no vestibular. Tem que ter bolsa. Bolsa de desenvolvimento acadêmico, que as universidades públicas oferecem. Tem que ter a comida do bandejão, que vai ser a condição desse sujeito ficar ali. Né? Acesso público à bibliografia e tudo mais, e orientação humanística de seus professores, porque essa pessoa já passou, já pulou 50 mil cercas para chegar. E pode ser que, fazendo tudo direito, ele venha morrer de uma bala achada no meio de um tiroteio, ele tenha que abandonar tudo, continuar caixa de supermercado, porque ele é o arrimo de família. Né? Então, olha bem que esse universo dessas pessoas, elas não são alienadas, elas fazem contas dificílimas. Elas são altamente pragmáticas. Tá? Os jovens da periferia, jovens negros, né, em sua maioria, são, como os próprios policiais, também não brancos, em sua maioria, a polícia da Paraíba é mestiça. Né? Eu pesquisei, escrevi artigos, né, inclusive com policiais aí. Tá certo? São pessoas que experimentaram, começaram a trabalhar aos 12 anos de idade e sabem que a perspectiva de acumulação de mobilidade depende de um. O cara faz o concurso, vira PM, puxa o resto. Entra para o exército, puxa o resto. Correto? E aí, os poliglotas, que são os pobres, por que são poliglotas? Porque tem que aprender a falar com as razões de cor, razão de classe, razão de renda, de prestígio, de status, de capital cultural. O cara consegue tudo, mas não tem o capital cultural. Simbólico, como diria Bourdieu. Resumo, é devolvido lá para trás. Alguém lembra que ele é negro, alguém lembra que o pai dele é pobre, alguém lembra que a família não tem instrução, que ele é o primeiro a falar inglês. Correto? Então, é isso que é mobilidade reversa, que faz com que a gente fique confinado, vítima, exposto, vulnerável, não só socialmente, mas a discursos catárticos, a discursos do medo, a marketing do terror, porque a gente não pode perder o pouco que tem. Então, não é que o pobre, a maioria dos pobres, sejam conservadores ou de direita. A pessoa não é de direita nem de esquerda. A pessoa faz conta, a pessoa ela tem que fazer um cálculo diário para ir e vir. E é esses confinamentos, por isso é que discursos, aquele tripé que eu te falei, Nelson, né, da insegurança e pensamento único, substituindo o pensamento comum, que é de todos, né, do consenso, tem rendimento, você precisa de fé. Quanto mais cega é a fé, mais amoladas vão se tornando as facas, a cortar primeiro a cabeça dos rivais, depois as nossas próprias cabeças. Tá? Então, esses sujeitos estão o dia inteiro fazendo conta. Seja os policiais da periferia, seja a população da periferia, fazendo conta de como sobreviver, como fechar o dia no almoço, trabalhar no almoço para ganhar janta. A temporalidade é outra. Quem vive prisioneiro do presente tem que fazer escolha difícil. A pessoa é presa no presentismo, presa no imediato. O imediato, esse I, tira os mecanismos de mediação, reduz a mobilidade desses sujeitos, seja no exercício do seu direito civil, que ele troca por direitos sociais transformados em clientelização, em migalhas, são os direitos sociais. Aí você faz os jovens pobres competirem. Ou eu podia estar matando, estar roubando, mas eu quero entrar com um projeto social. Quer dizer, o sujeito pobre é obrigado a fazer um discurso de que tem um pé no crime para ter direitos universais nesse país. Esse é o discurso da segurança pautada no medo, tá vendo? De novo, seletiva,
clientelista de manter as pessoas confinadas sem soberania delas mesmas. Cheiro de sangue, rastro de bala, não me abala tanto quanto uma família com fome. Pra matar a fome, o homem mata um leão por dia, por muito menos mata um homem. Tá faltando um leão no sertão, tá faltando um leão na favela, tá faltando um leão no subúrbio. O povo tá matando cachorro a grito, gato, cadela.